Olá para você! Antes de começar a relatar o conto, peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Toda essa interação faz o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo e lhe indicará mais vídeos quando forem postados. Meu nome é Afonso, do meu avô é Olivaldo, e era a década de 80. Meu avô fazia transportes de diversas cargas, e eu, no auge dos meus 18 anos, era seu ajudante. Era para ser mais uma noite qualquer do mês de março de 1983. Estávamos transportando sacas de carvão quando aconteceu. Caímos na estrada por volta das 22 horas, com previsão de chegada às 3 horas da madrugada. Assim poderíamos descansar até por volta do meio-dia e aproveitar a tarde de folga. Em meio à escuridão que envolvia a estrada, o caminhão avançava com determinação, ainda que os faróis mal conseguissem iluminar o caminho à frente. A rua era até considerada boa, apesar de algumas irregularidades. Embora o Fenemê de 1959 já estivesse velho, seu motor ainda vibrava com uma potência surpreendente, rompendo o silêncio da noite. Sob um céu desprovido de lua, a escuridão era tão densa que parecia envolver o mundo com um manto negro. Aquela noite estava misteriosa. Era como se cada som, cada movimento ganhasse uma nova dimensão, ampliando a sensação de estar imerso em um sonho profundo e hipnótico. No entanto, essa serenidade foi interrompida quando, em um ponto da estrada, uma árvore caída bloqueava o caminho, forçando meu avô a desviar o Fenemê por um atalho estreito e acidentado, onde as ervas daninhas se entrelaçavam entre as pedras. Cada solavanco provocado pelos buracos na estrada de chão, uma nuvem de poeira se levantava. Meu avô dirigia com cautela e aquele balanço fez com que eu fosse para a boleia e logo deslizei para o reino dos sonhos. No entanto, esse estado de sono logo acabou. Assim eu pensei. Acordei abruptamente, sentindo o caminhão sacudindo violentamente. Aos poucos, a consciência me retornou e eu percebi que estávamos indo muito rápido, o motor rungindo e o caminhão pulando sobre as irregularidades da rua, numa velocidade assustadora. Perguntei para o meu avô o que estava acontecendo, por que ele estava correndo. Meu avô não respondeu e ficava olhando pelo retrovisor do caminhão, uma hora no lado direito e outra no esquerdo, e assim por diante, e não diminuiu a velocidade. Pelo contrário, o velho Fenemê ganhou um impulso, desafiando a gravidade e as leis da razão. O medo começou a tomar conta de mim, enquanto eu observava o mundo lá fora, o pouco que conseguia enxergar naquela escuridão e que se desenrolava em um borrão indistinto. O velho caminhão podia tombar a qualquer momento, e naquela velocidade viraríamos estatísticas e ganharíamos 2 cruzes na beira daquela estradinha. Foi então que, em meio ao turbilhão de emoções, encontrei refúgio na oração. Busquei conforto e proteção em um poder superior. Fechei meus olhos e, enquanto as imagens dos meus entes queridos se desenrolavam em minha mente, me agarrei à esperança de vê-los novamente e poder contar-lhes o que estava acontecendo naquele momento, poder contar-lhes sobre esta noite fatídica.
e até quem sabe pudéssemos rir desta situação. Foram minutos que pareceram horas, e então senti que o caminhão fez uma curva para a direita e após um tempinho percebi que o Fenemê perdia velocidade. Então abri meus olhos. Reconheci prontamente que havíamos entrado na rua que nos levaria ao nosso destino. Meu avô estava pálido e trêmulo. Sua expressão facial me transmitia incredulidade e medo. Não disse nada. Meus pensamentos eram só de agradecimento a Deus. Demoramos mais 30 minutos até chegarmos ao nosso destino. 30 minutos esses que não trocamos uma só palavra. Guardamos o caminhão na garagem. Pela manhã, os funcionários do local fariam o descarregamento da carga. Morávamos no mesmo terreno, meu avô na casa da frente e eu com meus pais na casa dos fundos. Meu avô quebrou o silêncio ao se despedir de mim com uma frase: "Vai descansar, amanhã conversamos." Acenei com a cabeça. Após a noite tumultuada, finalmente me encontrei de volta ao conforto do meu lar. Entrei silenciosamente, tentando não acordar meus pais, que certamente já estavam profundamente adormecidos. Dirigi-me ao meu quarto e, após um banho, minha cama parecia ser o local mais seguro do mundo naquele momento. Ao deitar, senti que cada músculo tenso começou a relaxar à medida que me afundava no colchão macio. Lembrei do meu avô, figura forte e determinada, e vê-lo tão abalado mexeu comigo. Enquanto repassava mentalmente os eventos daquela madrugada, uma sensação de gratidão inundou meu ser. Estar a salvo, de volta ao lar, era tudo o que me importava naquele momento. Mas mesmo assim, eu precisava de explicações. Finalmente me entreguei ao sono. Os sons da noite foram gradualmente substituídos pelo silêncio reconfortante da madrugada. Minha respiração tornou-se calma e regular. Já havia almoçado e estava deitado na rede quando meu avô e minha avó chegaram. Minha avó chamou meus pais e, após os cumprimentos, ela disse: "O Olivaldo quer contar algo para vocês." Então, meu avô começou. Como sabem, ontem eu e o Afonso fomos carregar o Fenemê para trazer carga para o seu Leocádio. Saímos com a carga por volta das 10 da noite e passava da meia-noite quando estávamos na principal e tivemos que entrar num desvio logo após a ponte do Rio Seco, porque havia uma árvore caída na principal. A ruazinha que pegamos é difícil, toda cheia de buraco. Logo que entramos nela, o Afonso foi para a boleia e dormiu. Meu avô continuou sua narrativa. Seus olhos pareciam reviver os eventos daquela noite enquanto ele falava. Naquela pequena rua, no meio do nada, que nós sabemos que só tem mato naquela região, de repente começou a ter casas de madeira na beira da rua. E a rua começou a ficar um pouco mais larga e já era de paralelepípedo. Era como se o tempo ali tivesse desacelerado e o caminhão perdeu força. E não importava o quanto eu pisasse no acelerador, ele estava a 10 km por hora somente. A noite já não estava escura, estava clara, com um céu tão estrelado. Eu que nasci e fui criado aqui no campo, já vi muitas noites estreladas, mas nada se compara àquele céu que se abriu diante dos meus olhos, como se fossem diamantes a brilhar num manto veludo escuro. E a lua enorme e avermelhada, de tão grande, parecia mais próxima da terra. Meu avô pausou por um momento.
olhando para o horizonte como se estivesse buscando as palavras certas para descrever aquela cena que parecia tão distante, mas tão vívida em sua memória. Então passamos em frente a uma igreja e o caminhão parou, como se tivesse vida própria. Olhei para ela, estava abandonada. Tinha estrutura de pedra e o telhado estava parcialmente desmoronado. Chamei o Afonso. Virei para trás e chamei de novo. Sacudi ele e ele não acordou. Fui para a boleia e cheguei a dar um tapa no seu rosto, Afonso, e você não acordou. Me disse meu avô. Vi que você dormia profundamente. Então ouvi vozes e voltei a sentar na direção do caminhão. Olhei para a igreja e para as casas na beira da rua. Haviam luzes no interior das casas. Do jeito que as luzes trepidavam, só podia ser luzes de lampiões ou velas. Retirei a chave da ignição do caminhão e guardei no bolso. Eu saí do caminhão para pedir ajuda em uma daquelas casas, mas parei no meio do caminho porque as portas daqueles casebres começaram a se abrir, todas quase ao mesmo tempo, e pessoas começaram a sair pelas portas, e em poucos segundos já era uma multidão que vinham em minha direção. Nem sei de onde tantos vieram. E um cheiro de mofo, podridão, pairou no ar. Me vi acuado e eu só tinha um lugar para me abrigar e fugir daquela multidão que era a igreja. Corri para ela e entrei. O cheiro era pior ainda. A lua clareava tanto aquele ambiente que pude testemunhar décadas de abandono. Os bancos de madeira cobertos de teias de aranhas, vitrais quebrados e manchados, o altar coberto de restos de imagens quebradas, um crucifixo preso na parede que estava tombado de ponta cabeça. Nos cantos escuros, sombras pareciam dançar ao som do ritmo dos passos daquela multidão que se aproximava. Fiquei petrificado perto do altar a olhar para a porta da entrada da igreja. Aquelas pessoas paradas na porta. Ninguém entrou, só me olhavam, com suas caras pálidas, lábios roxos e olhos sem expressão. De repente, todos levantaram seus braços, apontando seus dedos indicadores para algo que estava acima de mim. Eu fui olhando para cima, procurando o que eles apontavam, e me virei lentamente. Vi algo, um ser fantasmagórico que flutuava no ar e olhava diretamente para mim. Era transparente, sem formato definido, como se fosse uma fumaça em movimento. Então ele gritou, um grito que ainda ecoa no meu cérebro, um grito fúnebre. Saí correndo daquela igreja assombrada e todas as outras pessoas, ou sei lá o que eram, também corriam de medo daquele espectro. Ultrapassei vários daqueles seres de tanto medo que eu estava, e ao ultrapassar eu os empurrava para ter passagem, mas minhas mãos os transpassavam. Segui direto para o caminhão. Já na direção, olhei para a igreja e vi aquela aparição flutuando na porta da igreja. Eu estava muito nervoso e procurava as chaves no meu bolso, quando o espectro começou a vir na minha direção, soltando aqueles gritos pavorosos. Eu estava muito nervoso e procurava as chaves no meu bolso, quando o espectro começou a vir na minha direção, soltando aqueles gritos pavorosos. Consegui colocar a chave na ignição e dei a partida. O caminhão ligou de primeira e eu saí a 100 por hora naquela rua de paralelepípedo. Conforme o carro corria, eu atropelava aquelas pessoas sem corpos. O caminhão as transpassavam. Só havia agora a rua e a noite clara. Mas ouvi novamente aquele grito
e olhei pelo retrovisor e vi a aparição que seguia o caminhão. Flutuando e gritando, aqueles gritos me ensurdeciam. Ora eu vi a aparição grudada na lateral esquerda do caminhão, grudada na carga. Ora ela se desprendia e voltava a gritar. Teve uma vez que ela grudou na lateral direita e começou a escalar em minha direção, e estava se aproximando. Quando então parou, olhou bem nos meus olhos pelo retrovisor e gritou fantasmagoricamente e se desfez, como se dissolvido no ar. E como em um passe de mágica, vi uma curva para a direita surgir a uns 200 metros na minha frente. Fiz a curva e já estávamos na rua principal. Afonso, percebi que você estava acordado e estava orando. Fui diminuindo a velocidade até que chegamos. Meu pai, eu e meu avô fomos naquela mesma tarde procurar o desvio. O achamos e entramos nele. Rodamos 1 quilômetro e ele acaba. Não tem saída. Estávamos de carro e tivemos que voltar de ré, porque não tinha nem como fazer a volta de tão estreita que é a rua. Ou melhor dizendo, nem é uma rua, é um caminho. Nunca mais fizemos transporte de carga durante a noite. Meu avô hoje tem 85 anos e é totalmente lúcido. Nunca duvidei da história dele. Também nunca mais aconteceu nada com ele nem comigo.